Perfeito. Já vai começar, Max? Professor, pode começar. Olá, alunos, alunas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É um prazer tê-los no encontro de hoje. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rafael de Oliveira Costa, sou mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Direito Internacional Público pela Universidade de São Paulo, e hoje estou aqui com vocês para trabalharmos com teoria geral do direito do trabalho, certo? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Vou abrir os slides e nós já damos início à apresentação efetivamente. Teoria geral do processo do trabalho. Estão vendo meus slides, pessoal? Tá vendo, Renan? Certinho? Estou sim, professor. Tá. Legal, vamos lá então. Teoria geral do processo do trabalho, tá? Bom, pessoal, obviamente que essa é uma disciplina que vai trabalhar mais com direito processual do trabalho, né? Nós sabemos que o direito processual do trabalho subsidiariamente são aplicáveis às regras do Código de Processo Civil, ou seja, naquilo que não houver uma disposição expressa, aplica-se o CPC. Então, obviamente, que até a parte recursal é muito semelhante, apesar do nome ser diferente, mas a natureza jurídica de um recurso ordinário, de uma apelação, é praticamente a mesma, né? É um recurso contra a decisão definitiva de primeiro grau, né? Portanto, monocrático. Então, obviamente, que vários institutos previstos no Código de Processo Civil são, sim, aplicáveis ao processo do trabalho. Bom, então vamos lá. Natureza jurídica e conceito do direito processual do trabalho. Costumamos dividir o direito do trabalho em material e processual. Material é aquele direito que traz a lei, os direitos propriamente ditos, né? A regulamentação das questões, férias, 13º, aviso prévio, dentre outros. Agora, o direito processual é o direito que você usa para poder pleitear, né, esse seu direito material, ou seja, é um direito que cuida da parte processual, da parte de instrumentalização, os encadeamentos, as fases que são necessárias para que você obtenha o provimento jurisdicional, né? Então, o direito material, 13º, férias, etc., e o direito processual, a parte processual de natureza procedimental, o ITER, né, o procedimento. Então, o Poder Judiciário Trabalhista ele terá uma atuação coordenada pelo direito processual, mediante normas inseridas no CLT, que irão determinar sua estrutura, seu funcionamento e o andamento de todo o processo judicial, né? O direito processual do trabalho é parte integrante do direito processual comum, então veja, foi o que eu acabei de dizer para vocês, o direito processual civil normal, estrito sensu, digamos assim, tem sim muita influência no direito processual do trabalho. E o artigo 769 fala, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título, né? Ou seja, aquilo que for incompatível, não. Aí aplica-se só o processo do trabalho, porque também ele tem algumas especificidades, né? Algumas situações que são tuteladas e que dizem respeito apenas e tão somente ao direito do trabalho, tá? Bom, aqui é um quadrinho, tá, pessoal? Os princípios do direito do trabalho, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Então, o princípio da proteção é o princípio mais importante, né? Que visa o quê? Coloca o trabalhador como uma pessoa hipossuficiente, aquela que está na relação de emprego com menos proteção. Então, por isso que coloca, tentando equiparar esse desnível existente entre o trabalhador, né, e o patrão, né? Que antigamente a relação era essa relação patronal, né? Hoje é uma relação empresarial, mas não deixa de ter a figura do patrão, dos gestores, etc. Muitas vezes o dono da empresa, ele nem pratica mais atos de gestão, ele delega, né? Então, é essa questão. Bom,
Caso haja um conflito de interesses, deve ser aplicada a norma que mais favoreça os interesses do empregado, né? Obviamente que existem subprincípios. A regra da norma mais favorável. Vou fechar o WhatsApp, pessoal, senão vai ficar atrapalhando aqui, tá? Opa. Pronto. Bom, e subprincípios, né? Regra da condição mais benéfica. Continuidade. O que é a continuidade, pessoal? A continuidade da relação de trabalho, né? Quais são os requisitos? Subordinação, não onerosidade, não eventualidade. O que é algo que não é eventual? Algo que é perene, algo que é constante. Então, quando você tem a relação de emprego, você tem presente esses requisitos, subordinação, né? Enfim, você responde hierarquicamente àquele patrão, né? Se submete àquele conjunto de normas, aquele conjunto de regras, conjunto, né? Irrenunciabilidade, impossibilidade de um empregado abrir mão voluntariamente dos direitos que são concedidos por legislação trabalhista, né? Ou seja, o que são direitos irrenunciáveis? Não cabe renúncia, você tem que efetivamente exercê-los, né? Então, é um direito fundamental o direito ao trabalho. Então, veja, o que são direitos irrenunciáveis? Aqueles que não podem ser colocados de lado, aqueles que devem ser efetivamente observados. Então, veja bem, como que você vai falar que uma pessoa vai trabalhar para outra e não vai seguir nada, vai seguir o que o patrão quer? Isso é benéfico para o trabalhador? Lógico que não. Então, por isso que existe o direito do trabalho, justamente para pôr freio, senão vira o trabalho escravo, né? Então, senão vira aquela coisa de antigamente, do século 17, 16, que nós víamos em grande escala, enfim, a exploração, tudo mais. Então, não dá, né, pessoal? Bom, primazia da realidade. O que é isso? A verdade real prevalece sobre a formal. Então, isso é muito importante. Às vezes, do ponto de vista formal, você tem uma quantidade de provas, mas, às vezes, aquilo não está sendo suficiente para dizer o que aconteceu. Então, às vezes, um depoimento, alguma coisa, pode mudar completamente a realidade, mesmo que você não tenha aquilo documentalmente. Esse é um princípio importante. Prevalece, portanto, aquilo que é real, né? Irredutibilidade salarial, obviamente que não pode reduzir o valor do salário, essa é a lógica, né? Então, pelo menos manter aquele padrão, porque ninguém vai querer ser pego de surpresa. Hoje, nós estamos vendo, eu estava vendo, eu li o Estadão hoje, 10% de inflação no ano já. Assim, é absurdo, as coisas aumentaram. O botijão de gás, estava vendo no jornal, de 2 anos para cá, ele dobrou o preço do botijão de gás. Imagina isso para uma família de baixa renda. Como não é difícil, né? Você acha que não faz falta? R$50, R$60? A gasolina, quase R$7 tem lugar. Ou seja, o quilo de arroz caríssimo, né? Feijão, arroz está muito caro. Então, leite, caro. Então, você fala que são alimentos, digamos assim, base, né? Tá tudo muito caro, né? Então, tem que manter o salário das pessoas, né? Isonomia salarial, né? Procurar, obviamente, homem e mulher terem os mesmos direitos. Inalterabilidade contratual lesiva. A lógica é: não vamos permitir, tolerar uma alteração no contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho ele regula a relação de emprego, que venha a prejudicar qualquer dos polos da relação. A ideia é essa, né? Enfim, porque justamente desequilibra a balança, né? Se você pega e muda a regra do jogo no meio, pode ficar ruim, né? A situação. Então, é complicado. Bom, dando sequência, segundo Leite, a coerência interna de um sistema jurídico decorre dos princípios sobre os quais se organiza. Então, todo o ramo do direito decorre dos princípios, né? E podem ser considerados princípios gerais, princípios específicos, né? Então, os princípios, o que é algo que é princípio, pessoal? Eu tenho por princípio, quando você fala isso, o que você entende? Eu tenho como valor, né? Meu, pessoal, eu tenho como sentimento, algo que diz, como orientação, como norteamento, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que faz as coisas todas corretas, procurar seguir a lei, procurar seguir a Deus, não fazer mal para ninguém, tratar bem as pessoas, né?
Agora, isso são princípios, né? Então, são normas e servem como fator para completar o ordenamento. Não é demais lembrar, portanto, que os princípios, sejam eles gerais ou específicos, de uma determinada área do direito, possuem 3 funções, né? Informativa, interpretativa e integradora. Então, veja, pessoal, o que é uma função informativa, né? Irá informar, inspirar atividade legislativa na criação da norma. Então, as casas legislativas, vamos olhar, é isso, esse princípio, vamos positivar isso, reduzir a termo, formar uma lei, né? Irá oferecer o segundo, interpretativa, elementos necessários à interpretação. Daí entra a questão da hermenêutica, né? Que é a ciência que cuida da interpretação. Nós temos a ciência do dever ser, né? Aquelas partes de direito natural que nós vemos no começo, de ED e tudo mais. O que é isso? Você tem que ter um entendimento, né, mais sistêmico, global do quadro. Muitas vezes a lei ela dá um comando vago ou um comando não tão claro, então você tem um hermeneuta, que é o intérprete jurídico, que é aquele indivíduo que é dotado de um grau de senioridade, de um grau de sensibilidade, de sabedoria, que vai discernir e vai tomar uma decisão consciente, né? E a terceira será utilizada para o direito quando os princípios se sobrepõem à norma existente, né? Então, oferecem segurança, os princípios constitucionais fundamentais, como a dignidade da pessoa humana, que vinculam a atividade jurisdicional e legislativa, né? Então, olha, o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio fonte, né, do ordenamento jurídico brasileiro e do mundo, né? Então, ele é um princípio valor fonte chave. Você tem que proteger a dignidade da pessoa humana. O que é isso? Então, qualquer situação que seja hostil, que coloque o ser humano numa situação vulnerável, é combatida. Discriminação, preconceito. Vimos aí, semana passada, o jogador de futebol foi xingado, né? Injúria racial, situação gravíssima acontecendo assim, é absurdo isso, as pessoas. Vimos aí o tal do Monark lá, falando besteira também na live, e no podcast, falando da comunidade judaica, da criação do partido nazista, umas coisas assim, o pessoal não sabe nem o que fala, né? Tem, desculpa a palavra, mas tem cada idiota, né? E esses caras têm voz, as pessoas escutam, dá até raiva de escutar, sinceramente. E é um absurdo, né? Não pode, pelo amor de Deus. O cara não vê jornal, não vê que foi caótico, foi totalmente desumano o cara defender isso. É umas coisas assim que eu falo, chegamos num ponto que não tem certas coisas que não dá para tolerar mesmo, sabe? Esse cara aí, na minha opinião, nunca mais viria voltar a trabalhar. Tá ferrado, né? Vou falar um português bem claro. Mas, enfim. Bom, dando sequência, 3 princípios de direito processual do trabalho que você precisa saber. Vamos lá. Então, o que acontece? Princípio da proteção. Pessoal, a ideia qual é? A ideia é proteger, não é isso? Quando você fala em proteger, você fala em ver que existem, obviamente, vulnerabilidades, né? Então, obviamente que você tem uma situação que é complicada, que você sabe que tem todos assédio moral, assédio sexual, tudo isso na relação de emprego. Então, você tem o empresário, ele pensa em ganhar dinheiro, ele não pensa no empregado. Mas o empregado, por outro lado, ele tem a vida dele que está em jogo, né? Ele fica doente, passa nervoso, estresse, um monte de coisa, tenta resolver as coisas no dia, sofre pressão. Só que isso ninguém vê, né? Só que isso, com o tempo, vai desgastando as pessoas emocionalmente, mentalmente. Então, é muito importante você ter isso, regras que protejam, né? Até na charge aqui, ó, os exames mostram que ele está bem para o serviço. O cara está totalmente estrupiado, né? Você ouviu ao trabalho o chefe mandando, né? Obviamente que está um pouco, digamos assim, forçado, né? Mas, assim, tem certas situações que a gente percebe que às vezes a pessoa não está muito bem e com medo dela perder emprego. Hoje nós estamos sofrendo as consequências da pandemia e sabemos que não está fácil para conseguir emprego.
Então, quem tem emprego tem que defender com unhas e dentes, que é o sustento, né? Senão vai faltar comida em casa. Tem gente que a gente está vendo, pessoas que estão passando necessidade mesmo, está faltando comida. Então, vejam, obviamente que às vezes você não vai fazer corpo mole, é isso que eu estou querendo dizer. Mas também, quando a pessoa está doente, ou a pessoa pegou Covid, está ruim, vai trabalhar, pode passar para os outros enfim, pode gerar outros problemas. Às vezes a pessoa vai forçada, tem que ver o que é o correto, é que ela não vá, que tenha liberação, tudo mais, né? Eu acho que hoje as empresas estão fazendo isso, né? Mas, digamos assim, tem que ter essa certa tolerância, essa sensibilidade também, né? Bom, hoje a doutrina é quase unânime em dizer que é um princípio de direito processual, né? E o direito do trabalho foi criado para proteger o hipossuficiente, né? Um princípio da proteção é também um dos princípios materiais do direito do trabalho, tá? E existem regras processuais no direito que servem para proteger o trabalhador, né? O não comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da reclamação e o não comparecimento do reclamado, que é a empresa, revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Então, veja, o peso é diferente, né, pessoal? Olha só, o não comparecimento do reclamante, de quem o trabalhador que entra com a petição inicial. A audiência de conciliação e julgamento arquiva o processo. Então, tudo bem, o cara não veio, então dá baixa lá, não vou arbitrar honorários, não vou falar nada, tá tudo certo. O não comparecimento da reclamado, que é a empresa, importa a revelia. O que é revelia? Presunção de veracidade dos fatos alegados, além de confissão quanto à matéria de fato. Ou seja, que aqueles fatos foram verdadeiros. Então, você só vai discutir o quê? A matéria de direito. Ou seja, é totalmente diferente o peso. Conseguiram perceber, pessoal? A própria CLT já dá esse comando, né? Bom, princípio da finalidade social, né? Olha só a balança da justiça, um monte de pessoa e um sozinho lá cheio de dinheiro e um monte de pessoas se matando sem dinheiro. E isso é a realidade do mundo, né? Eles falam que os 1% mais ricos do mundo, a fortuna deles equivale aos outros 99%. Ou seja, a distribuição é totalmente desigual, né, pessoal? Então, é muito claro isso, né? Você vê muita gente rica, podre de rico, e vê, por outro lado, gente que não tem o mínimo existencial que fala, né? Enfim, então o princípio da proteção é diferente do princípio da finalidade social. No primeiro, a própria lei confere a desigualdade no plano processual. Já no segundo, é permitido ao juiz ter uma atuação mais ativa na medida em que auxilia o trabalhador em busca de uma solução justa até chegar o momento de proferir a sentença. No campo processual, apesar de mantermos a existência da inércia, o que é inércia? Você não age mediante provocação, tá? Essa é a lógica. Então, o juiz ele tem que ser provocado, senão ele perde a imparcialidade, né? Então, mas existem situações que ele age de ofício, né? Ele mesmo determina alguma diligência ou algum ato de natureza instrumental, né? Algum ato que não seja, como é que é o nome? Não terminativo, né? Algum ato ali de andamento processual propriamente dito. Então, faz sentido. E a reforma trabalhista permite que a execução por parte do juiz apenas nos casos que as partes não estiverem representadas por advogado, né? Então, veja bem, nós sabemos que um dos grandes princípios do direito do trabalho é o chamado ius postulandi, né? Pessoal, o que é o ius postulandi? O ius postulandi é o próprio trabalhador, né? Independentemente de estar representado por advogado, ele pode pleitear os seus direitos em juízo, né? Isso a gente lembra um pouco, né, a origem do Habeas Corpus Act, né, pessoal? Que ele veio, né, com a Magna Carta de 1215, aí depois do rei João Sem Terra, aí o Habeas Corpus Act, acho que se não me engano é 1600, um pouco mais para frente, que foi criado esse habeas corpus, e foi o que? A possibilidade da própria pessoa que cometeu o crime, ela defender e pedir a sua liberdade. Aí, obviamente, que houve tratativas, evoluções, e trouxeram essa possibilidade de pleitear em juízo a própria pessoa que está
passando pela situação. Bom, princípio da conciliação. Pessoal, o que é um princípio da conciliação? A ideia no direito, portanto, até que essa nova reforma jurídica, essa nova reforma do Código de Processo Civil de 2015, ela objetivou dar muita força, muito trabalho à conciliação, né? Então, a mediação, conciliação e arbitragem são meios alternativos de solução de controvérsias. Ganharam muito fomento. Temos uma lei de mediação nova criada, né? Saiu do forno, faz 5 anos que tem uma lei de mediação. Então, o CNJ quer, sim, extrajudicializar aquilo que for possível e o que não, tentar conciliar. Tanto que colocou no rito do CPC audiências de conciliação, obrigatoriedade, né? Justamente para tentar matar logo os casos, porque nós sabemos que as varas estão atoladas de processos e o fluxo só aumenta, então você não dá conta. Você baixa um monte, mas entram vários. Então, sem contar a inefetividade em algumas situações, né? Enfim, então, são vários os problemas. Então, a conciliação é a ferramenta-chave para você conseguir negociar e trazer ali comandos mais rápidos. Então, aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação, né? Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais. Razões são argumentos finais, não excedente de 10 minutos para cada uma, e em seguida o juiz ou presidente renovará a proposta e, não se realizando, estará proferida a decisão, tá? Bom, o que mais? Antes de adentrarmos, então, aos princípios, nós temos o da igualdade ou da isonomia. Pessoal, o princípio da igualdade e da isonomia é um princípio-chave, um princípio padrão, né? Todos são iguais perante a lei, né? Artigo 5º da Constituição. Então, o que fala lá? Todo mundo é igual, irmão. Não adianta você querer falar que você é diferente de mim. Não é cor de pele, não é condição financeira, não é orientação sexual, não é isso que vai mudar. Todo mundo é igual, né? Outro princípio é o princípio do contraditório, que se aproveita para ambas as partes que eventualmente venham participar do processo, né? Então, veja, contraditório. O que é o contraditório? Uma pessoa fala, né? Tem um grande princípio latino que fala: narra-me factum dabo tibius. Diga-me os fatos que eu lhe darei o direito, né? Ou seja, o que significa isso? Você tem que alegar e prova o que você está alegando, né? Aí eu vou contestar. Tanto que no direito do consumidor, pelo consumidor ser hipossuficiente, e muitas vezes não saber pleitear, não ter uma defesa constituída, o cara vai no juizado, ele vai até 20 salários mínimos sem advogado, etc. Criou-se a regra do ônus, da inversão do ônus da prova, né? Então, o juiz pode, de ofício, mesmo sem provocação, inverter o ônus e falar: quem tem que provar que a TV não estava com defeito é o fabricante, não o autor, aqui, que é um coitadinho que comprou a televisão e deu azar. Em síntese, é isso que está querendo dizer, né? Princípio da ampla defesa. Pessoal, o que é o princípio da ampla defesa? Veja bem, quando você fala em ampla defesa, então veja, são duas palavras chaves: ampla e defesa. Entende-se o quê? Que você tem que se valer de todos os meios legais, bem como moralmente legítimos, para invocar aquela pretensão, para defender o seu ponto de vista. Essa é a máxima, essa é a lógica do princípio da ampla defesa, tá? Bom, princípio da instrumentalidade das formas. O que é isso, pessoal? A existência do ato processual é um instrumento utilizado para se alcançar uma finalidade. Ou seja, um ato processual, você usa um processo, o processo é um instrumento por meio do qual você irá invocar o seu direito material e através do qual você, efetivamente comprovando aqueles fatos alegados, vai ter a sua pretensão analisada e ou julgada procedente ou resistida, julgada improcedente, né? Então, são aplicáveis ao processo de trabalho alguns princípios, como o da eventualidade, da preclusão, que é a perda, né? Economia processual,
E que é isso? Ideia de celeridade, né? Artigo 5º, inciso 78 da Constituição. Ônus da prova, boa-fé, cooperação da vedação da decisão surpresa, primazia da decisão de mérito, dentre outros. Princípio da eventualidade. É válido afirmar que, ao realizar a contestação, a reclamada deverá alegar toda a matéria de defesa, expor as lesões de fato e de direito, né? Então, veja, e quando as razões do recorrente não impugnarem os fundamentos, o recurso para o TST não será conhecido, o princípio da dialeticidade, tá? Princípios específicos do direito processual do trabalho, ó. Ius postulandi, né, pessoal, que eu falei para vocês. Possibilidade do próprio trabalhador ir lá e pleitear em nome dele. Princípio da proteção, já falamos, conciliação, ius postulandi. No processo, o trabalho admite que tanto o empregado quanto o empregador podem postular perante a Justiça do Trabalho sem a necessidade de um advogado. Excepcionalmente, o TST exige que o recurso de revista seja assinado por advogado, além de outras exceções, né? Esse mesmo princípio está limitado às varas e aos tribunais, não podendo ser utilizado na ação rescisória, que a ação rescisória é aquela que visa, com base em um elemento probatório, né, ou fático, que não foi analisado antes da decisão, desconstituir a decisão e analisar aquele ponto que você não tinha a prova naquele momento, que pode mudar o veredito, né? Aí você entra com ação rescisória, né? E princípio da oralidade, né? Podem ser praticados de forma oral, né? Reclamação trabalhista, que será reduzida a termo pelo secretário, pode ser oral e em audiência, tá? Decisão interlocutória, aquela hora que eu estava querendo falar era decisão interlocutória, tá? Que é aquela decisão que não é definitiva. Então, um pedido de diligência, determinação de uma prova, uma expedição de uma carta precatória, de uma carta rogatória, qualquer coisa dessa natureza, uma emenda inicial, tudo isso é decisão interlocutória, tá ok? Bom, então, decisão do juiz que não ponha fim ao processo, como de nomear um perito, de aceitar ou não parecer, essas decisões, diferentemente do despacho, que o despacho já é uma decisão, do despacho pode caber recurso, né? Que é o caso lá por exemplo, de um despacho que cabe recurso, é a decisão monocrática, que é o agravinho, que eles chamam o agravo interno no tribunal, quando rejeita, quando não conhece um recurso, né? Aí cabe o agravinho, daí já é um despacho, né? Mas decisão interlocutória não cabe recurso, tá? Bom, princípio da extrapetição. Permite que o juiz defira ao reclamante direitos que não foram pleiteados na reclamação, né? Então, além daquilo que foi pedido. Então, juros, correção, adicional de horas extras, adicional de férias, anotação na carteira, né? Pagamento de salário. O princípio da simplicidade também facilita o acesso à justiça. Pessoal, o que é um princípio da simplicidade? Então, veja bem, a ideia é você tornar simples, né? Ou seja, você não vai se apegar ao formalismo, você vai tentar fazer as coisas se tornarem simples, né? E recorribilidade imediata das decisões interlocutórias, concede celeridade ao processo, pois as decisões poderão ser impugnadas por ocasião da decisão final, né? Muitas delas cabe agravo de instrumento, e são os princípios que diferem o processo do trabalho dos demais ramos de direito, conferindo a autonomia da disciplina. Bom, fontes do direito, nós temos as materiais, né, que são as reivindicações, lutas, manifestações, greves, pressões dos trabalhadores, tratados não ratificados, ou seja, que não foram incorporados. Fontes formais, geralmente nascem das fontes materiais, geram direitos e obrigações nas relações, lei, constituição, sentença normativa, acordo e convenção, né? E as fontes materiais são fatores que dão origem à norma. Embora o direito processual do trabalho possua regras próprias que se encontram na CLT, o direito processual comum será de fonte subsidiária, né? Então, sempre lembrando, direito processual civil, fonte subsidiária, né? A lei, a norma constitucional, a CLT e o CPC são leis esparsas, né? Os costumes, ou seja, condutas que praticadas pelos juízes de forma reiterada apresentam o aspecto de obrigatoriedade, né? Apresentação de defesa escrita.
A jurisprudência por meio das decisões, inclusive as reiteradas orientações e súmulas, e os princípios que possuem função normativa, conforme já estudado. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Beleza, vamos seguindo, então. Competência da Justiça do Trabalho. Pessoal, o que é competência? Competência é, você fala sobre o que você pode analisar, sobre o que você pode decidir, né? Então, a competência pode ser definida por 4 critérios: material, em razão da pessoa, funcional e territorial. A primeira é a matéria, ou seja, porque irá definir se a competência será da Justiça do Trabalho ou de outra área do Judiciário, né? A Justiça será competente, busca-se a competência funcional, e a competência funcional passa a localidade, né? Foro competente para a distribuição da ação. A competência pode ser absoluta quando se referir aos critérios em razão da matéria, da pessoa e funcional, que é o chamado MPF, né? Ministério Público Federal, o pessoal fala. Só um minutinho, pessoal, carregador. E a relativa, nós temos em razão do valor e do território, tá? Vale transporte, VT. Bom, a competência material da Justiça do Trabalho será determinada com base nos fatos e nos fundamentos apresentados, bem como nos pedidos que compõem o litígio. Então, matéria, pessoa e função, competência absoluta; valor e território, competência relativa, tá? Aí a sede do Tribunal Superior do Trabalho, né? O artigo 114 da Constituição elenca a competência da Justiça do Trabalho. Julgar o quê? Processar e julgar as pretensões decorrentes de relação de trabalho, excetuadas as relações de consumo, cobrança de honorários, servidores, entre outras ações que tratam sobre direito de greve, pretensões acerca da representação sindical, remédios constitucionais, mandato de segurança, habeas data, habeas corpus, quando o ato questionado for de jurisdição trabalhista, pretensões de danos e extrapatrimoniais decorrentes das relações de trabalho, penalidades administrativas que forem impostas pelo Poder Executivo a empregadores, contribuições previdenciárias que forem decorrentes das sentenças que produzir, outras controvérsias que decorrem da relação de trabalho e ações que envolvam penalidades administrativas aplicadas por órgão de fiscalização do trabalho. Tudo isso é competência da Justiça do Trabalho. Então, veja, pessoal, quanta coisa, né? Ler, reler, ver várias vezes, aí você vai saber, obviamente, vai decorando essas competências, tá? A competência em razão da pessoa, ela é determinada levando-se em consideração as pessoas que podem litigar na Justiça do Trabalho. Ou seja, trabalhadores, né? O empregado eventual, o avulso, o autônomo, temporário e o empregado público seletista, né? Então, podem litigar os entes de direito público externo, sindicatos, os órgãos do executivo, quando na imposição das suas penalidades. Já para a competência funcional, que é aquela fixada conforme atribuições internas da Justiça, deverão ser levadas em consideração as normas constitucionais, as leis processuais, os regimentos internos. Pessoal, como eu falei, o que é um regimento interno? Um regimento interno, ele disciplina a estrutura de um tribunal, né? Como é a divisão, a organização judiciária de um tribunal. Isso é um regimento interno, né? A competência territorial definirá o foro no qual a ação deverá ser proposta, e a CLT define que a competência territorial, conforme será em regra geral, na localidade onde o empregado prestar serviço. Então, veja bem, vamos supor, eu presto serviços aqui em São José dos Campos. Eu vou entrar com uma ação trabalhista perante uma das varas do trabalho aqui em São José dos Campos. Eu presto serviço em Jundiaí, vou entrar em Jundiaí. Eu presto serviço em São Paulo, vou entrar em São Paulo. Eu presto serviço em Minas, vou entrar em Minas, né? Então, define que a competência territorial, conforme disposto, será em regra na localidade onde prestar, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. Então, veja, não importa onde você assinou o contrato, sim onde é a execução do trabalho. Embora o referido artigo apresente algumas exceções, sempre tem, né? Quando o empregado for agente ou viajante comercial, quando a competência será da agência ou filial da empresa que o empregado estiver subordinado, ou o domicílio do empregado na localidade mais próxima, tá? Bom,
Noções introdutórias às instruções normativas do TST 39 de 2016 e 41 de 2018. Pessoal, foi o que eu falei. O Código de Processo, ele trata de várias questões importantes, né? O que é a Lei 13.015 de 2015, considerando a aplicação subsidiária do direito processual civil ao processo de trabalho, no corpo do 769, mas você percebeu que algumas alterações, tanto com a vinda do Código de Processo Civil, bem como com a reforma trabalhista em 2017, fizeram uma alteração de alguns institutos dentro do direito do trabalho. Né? Então, ao ter em vista a previsão de aplicação subsidiária, o tribunal editou a Instrução 39, que dispõe sobre as normas do processo civil que seriam aplicáveis, expressamente inaplicáveis no processo, embora a instrução fosse meramente exemplificativa, ou seja, uma cláusula aberta, e a Instrução 39 manteve o princípio da irrecorribilidade das interlocutórias, os prazos recursais e para resposta aos recursos. Em seu artigo 2º, apresentou um rol de artigos que não seriam aplicáveis ao processo de trabalho por incompatibilidade, né? Vamos ver. Ou seja, houve alteração. Artigo 63, modificação da competência territorial e eleição de foro. O 190, negociação processual. Contagem de prazos em dias úteis. Audiência de conciliação e mediação, 334. 335, prazo para contestação. Adiamento da audiência em razão de atraso por superior a 30 dias. Artigo 373, distribuição diversa do ônus da prova por convenção das partes. Prescrição intercorrente. Artigo 942, prosseguimento do julgamento não unânime de apelação. 944, notas taquigráficas para substituir acórdão. 1010, desnecessidade de juízo a qual exercer controle de admissibilidade, embargos de divergência, ou seja, vieram várias alterações, né, pessoal? Então, veja com calma em casa, olhe os dispositivos, veja o que trouxe. Né? O artigo 3º da Instrução 39 apresenta um rol de artigos que expressamente se aplicam ao processo do trabalho. Então, veja, toda essa transição, obviamente, que reverberou no direito do trabalho, né? Como a razão da omissão e incompatibilidade, a correção de ofício do valor da causa, e são tratados alguns artigos que se aplicam, né? A possibilidade de julgamento antecipado e cabimento de recurso ordinário imediato, que é a apelação, né? Recurso ordinário, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, acrescentando a iniciativa do juízo ou de alguns artigos. Né? Então, após a edição da Instrução Normativa 39, nós temos várias alterações na reforma trabalhista. Então, veja, a lei que trouxe, né, a reforma trabalhista foi a Lei 13.467 de 2017. Né? Então, o TST entendeu pela necessidade da edição de mais uma instrução, que é a 41, aprovada pela Resolução 221, inclusive para estabelecer questões de aplicabilidade da reforma quanto ao âmbito processual. Tá? Então, veja bem, pessoal, Instrução Normativa 41 de 2018, né? Trata de regras processuais. Então, veja, o direito processual do trabalho tem essa instrução, trouxe comandos para esse rol, né? Artigos e reportagens que simplesmente generalizavam seu conteúdo, né? Como se o TST tivesse posicionado sobre a aplicação do direito do trabalho no tempo, informações que beiram que se chama de fake news, né? Então, trouxe regras processuais evitando a propagação daquilo que é inverídico. Então, houve alteração, mas aí o pessoal acaba falando, mandando na internet um monte de coisa que não condiz com a realidade. Então, veio essa instrução para cair por terra isso e trazer aquilo que mudou. Né? O próprio TST confessou que nada editará a respeito de direito material da legislação trabalhista e a sua aplicação no tempo. E, de outro lado, continua esperando a revisão pelo TST dos seus precedentes, que foram tacitamente cancelados, né? São as súmulas do TST, ciente de que a permanência dessas súmulas, em desacordo com a nova legislação, serve para piorar os casos de insegurança que instalam no universo. Né? Ou veja, pode gerar mais controvérsia do que, obviamente, ajudar. Né? Bom, então, pessoal, nessa aula de hoje, né,
Trabalhamos aí com o direito do trabalho, os princípios do direito do trabalho. Falamos sobre fontes, alguns conceitos novos do direito processual civil, essas instruções que alteraram a sistemática de alguns dispositivos. Mas antes de encerrar a aula, eu vou passar o vídeo para vocês, pessoal. Deixa eu entrar no... Como é que chama? No Live. Vamos lá, pessoal. Eu vou dar algumas dicas só, tá? Olá, estudante. Neste vídeo veremos uma proposta de estudo de caso. Pedro era motorista do aplicativo de transporte Uber e teve seu cadastro suspenso pela empresa sob a alegação de comportamento irregular e mau uso do aplicativo. Por não concordar com a alegação da empresa e ainda pelos prejuízos que suportou em razão da suspensão, já que havia alocado um veículo para trabalhar com a Uber, Pedro procurou um advogado que ingressou com ação de obrigação de fazer contra a Uber, pleiteando a reativação do seu cadastro e a indenização por danos materiais. Então, veja. No caso, ele se sentiu lesionado, procurou um advogado, o profissional explicou a situação, estava pedindo o reativamento do cadastro, mais indenização, tá? Morais. A ação de Pedro foi distribuída pelo seu advogado perante o Juizado Especial Cível. Todavia, o juiz de direito alegou que aquele juizado não era competente para o julgamento do caso, pois, segundo ele, tratava-se de relação de trabalho. Por conta disso, o juiz de direito do juizado encaminhou o processo de Pedro para a Justiça do Trabalho da mesma localidade. Ou seja, o juiz falou o seguinte, entrou com a petição no JEC, que é o Juizado Especial Cível, e o juiz do trabalho entendeu que não era matéria civil, e sim matéria trabalhista, então ele não se tornou prevento, né? Ele não conheceu daquela matéria, e ele pediu que fosse encaminhada para a vara do trabalho, né? Da redistribuição na vara do trabalho. Ocorre que o juiz do trabalho que recebeu a ação de Pedro também entendeu pela incompetência da Justiça do Trabalho, razão pela qual suscitou um conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça. Olha só, pessoal, tanto o juiz do juizado quanto da Justiça do Trabalho entenderam que não era o caso. Conflito suscitado negativo de competência. Ambos entendem que não tem competência. Quem tem competência? STJ. Ao apreciar o caso de conflito negativo de competência, o ministro relator do STJ alegou que os fundamentos de fato e de direito que determinam a competência em razão da matéria, no caso de Pedro, não diziam respeito a uma eventual relação de emprego. Também argumentou o senhor ministro que o motorista não pretendia o recebimento de verbas trabalhistas e a pretensão posta em ação era decorrente de um contrato firmado entre o motorista e a empresa detentora do aplicativo de celular, de cunho eminentemente civil. O ministro relator do STJ alegou ainda em sua decisão que, em razão das ferramentas tecnológicas, criou-se uma nova modalidade de interação econômica, denominada Sharing Economy, ou seja, economia compartilhada, cuja prestação de serviços por donos de veículos se dá de forma particular, sendo intermediada por aplicativos. Assim, os motoristas dos aplicativos... Então, pessoal, o que acontece? Gerou dúvida, né? Então, é controversa, é uma temática controversa. Hoje tem vários motoristas aí de Uber entrando, pedindo vínculo empregatício. Aí vão argumentar dizendo que ele escolhe o horário, quem ele vai levar. O Uber é apenas uma plataforma que faz o contato. Então, são questões que estão sendo discutidas aí, né? Tem jurisprudência sobre isso. Então, é importante pesquisar com profundidade, né? Então, vai ter a visão mais conservadora, como a do ministro, que vai entender que não é relação de trabalho, e vai entender como uma questão civil, né? Uma questão mais indenizatória, e vai ter quem entenda que é questão de vínculo e cabe os direitos, enfim. Atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. O ministro relator do STJ acrescentou ainda
que os motoristas de aplicativos para celular prestam serviços de forma eventual, sem horários pré-estabelecidos, sem o recebimento de salário fixo, não mantendo relação de subordinação, o que descaracteriza a relação de emprego. Diante desses argumentos e ainda considerando que o pedido inicial era para a reativação do cadastro de Pedro na Uber, que, segundo o ministro relator, não diz respeito à eventual relação de emprego entre as partes, os demais ministros da segunda sessão do STJ, por unanimidade, entenderam que, para o caso concreto, a competência do processamento e julgamento seria da Justiça Comum Estadual e não da Justiça do Trabalho. Então, veja bem, analisaram, né? Vamos voltar esse finalzinho, ó. Julgamento seria da Justiça Comum. Os demais ministros da segunda sessão do STJ, por unanimidade, entenderam que, para o caso concreto, a competência do processamento e julgamento seria da Justiça Comum Estadual e não da Justiça do Trabalho. O presente caso está relacionado ao caso concreto decidido pelo STJ no conflito de competência número 164.544, oriundo do juízo da primeira vara do trabalho de Poços de Caldas, Minas Gerais. Em resumo, podemos dizer que, no caso concreto, os ministros do STJ decidiram pela competência da Justiça Comum, pois levaram em consideração os fatos, fundamentos jurídicos e a pretensão realizada na ação de Pedro, bem como o argumento de que a relação entre os motoristas e a empresa de aplicativo é uma mera relação de trabalho por ausência dos requisitos de vínculo. Considerando que o próprio STJ reconhece a existência de uma relação de trabalho autônomo entre o motorista e a empresa do aplicativo, reflita. O STJ agiu acertadamente ao declarar a competência da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho? Bom, pessoal, é a questão. É uma questão de entendimento, né? Ou seja, vocês entendem que tem vínculo ou vocês entendem que não tem vínculo? Eu não posso opinar. Eu quero que vocês pesquisem, né? Usem as ferramentas, entrem nessa decisão que foi informado o número, analisem ali o mérito do acórdão, tudo mais, das decisões, procurem na doutrina, na jurisprudência, algo sobre isso, artigos acadêmicos, né, que é o fenômeno da uberização que estão falando. Eu acho que é uma matéria bacana para atividade N1. Aí, na próxima aula, a gente bate mais a fundo nisso. Pode ser, pessoal? Beleza? Beleza. Então, tá bom, pessoal. Obrigado. Nos vemos semana que vem, tá ok? Obrigado, professor. Boa noite. Até logo. Boa noite. Tchau, tchau.